Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia. Hoje nós vamos voltar a falar sobre a legislação arquivística. Nós já falamos sobre a legislação envolvendo a microfilmagem de documentos, a Lei 5433 de 1968, a lei que regula a microfilmagem, já falamos também sobre o decreto 1799 de 1996, decreto este que regulamenta a lei 5433 de 1968, também da microfilmagem. Falamos sobre a resolução CONARC número 10, que envolve as sinaléticas, né, que são símbolos ligados à microfilmagem, tem íntima relação com a norma ISO 9878 de 1990, e falamos também sobre um assunto inerente a protocolo, quando da nossa aula de protocolo, que está na portaria número 5 de 2002 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, essa legislação nós já comentamos, já vimos, e vamos hoje começar a falar sobre uma das leis mais importantes que envolve a arquivologia. A Lei 12.527 de 2011, a chamada Lei de Acesso à Informação Pública, a LAIP. Ela tem íntima relação com a arquivologia. Tem íntima relação com a arquivologia porque se fala o quê? Se fala em informação. Informação tem a ver com documento, e documento envolve arquivologia. Quando se fala em lei de acesso à informação, é matéria de arquivologia. E desde 2012 começou a cair muito em concurso público a lei de acesso à informação pública, razão pela qual nós vamos dar uma importância grande. Quero que vocês fiquem atentos a esta nossa aula de hoje. Falando da legislação arquivística, nós vamos falar então sobre a Lei de Acesso à Informação Pública, e envolvendo a Lei de Acesso à Informação Pública, nós temos o decreto 7.724 de 2012. O decreto, pessoal, ele regulamenta a Lei 12.527, o decreto 7724 regulamenta a Lei 12.527. E o decreto 7.845 de 2012, ele regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo e dispõe sobre o núcleo de segurança e credenciamento. Então, esse decreto 7.845, ele fala sobre a documentação, envolve a documentação sigilosa, aquelas ligadas aos graus ultrasecreto, secreto e reservado. Por isso que eu vou disponibilizar para vocês, como material complementar, eu vou disponibilizar para que você, é um complemento da aula de hoje, da aula de Lei de Acesso à Informação Pública. Então disponibilizarei para vocês o decreto 7724 de 2012 e o decreto 7.845 de 2012, para vocês se aprofundarem caso esses decretos apareçam em algum edital, algum programa de arquivologia. Então é um complemento da Lei 12.527. Mais adiante falaremos na próxima aula sobre a Lei 8.159 de 1991, que é a Lei de Arquivos, a lei mais importante da arquivologia, a lei que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, e por fim, que tem íntima relação com a lei também, que eu vou disponibilizar a vocês, o Decreto 4.073 de 2002, que regulamenta a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e aí a gente fecha a parte de legislação arquivística. Então, a nossa aulinha de hoje, então, vocês já sabem, é sobre a Lei de Acesso à Informação Pública, a Lei 12.527 de 2011. Essa lei, pessoal, ela foi sancionada pela presidente Dilma em novembro de 2011 e ela começou a vigorar em maio de 2012. Para vocês terem uma ideia, antes dela começar a vigorar em maio de 2012,
já tinha caído em concurso público, acreditem se quiser. Já tinha caído em concurso público, então tem que ficar ligado nesse assunto. Essa lei, ela estabelece o quê? Que o acesso à informação pública é a regra e o sigilo a exceção. Então, a lei de acesso à informação pública estabelece que o acesso à informação pública é a regra, o sigilo a exceção. Então, na verdade, ela representa um marco para o nosso país. É uma lei que há muito tempo se esperava que fosse aparecer, que fosse ser sancionada, aprovada, e ela está aqui. É importante que vocês memorizem o número da lei? É importante isso? Claro que é. Claro que é. Eu já vi cair em concurso público, eles colocam lá, a lei de acesso à informação pública, ela representa um marco para o Brasil e ela é de número tal. Então, tem que memorizar o número da lei de acesso à informação pública, não pode dar mole. Lei 12.527 de 2011. Então, fiquem atentos que já caíram questões envolvendo o número da lei. Vamos lá. Eu vou comentar os artigos, os mais importantes, aqueles que mais costumam cair em prova, eu vou comentá-los, eu vou comentar os mais importantes, a gente vai comentar aqui. Primeiro, antes de comentá-los, o artigo 5º, vamos fazer menção ao artigo 5º, inciso 33, da nossa Constituição Federal de 1988. Esse artigo 5º também tem íntima relação com a própria Lei de Acesso à Informação Pública. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança de quem? Da sociedade e do Estado, da sociedade e do Estado. Então, vocês estão vendo aqui que esse artigo tem relação também, tem íntima relação com a Lei 12.527. Eu vou repetir o número dessa lei várias vezes para vocês memorizarem. Esse artigo, quando ele fala em segurança da sociedade e do Estado, então, anotem aí, o que tem ligação com a segurança da sociedade? E o que tem relação com a segurança do Estado? O que tem relação com a segurança da sociedade e o que tem relação com a segurança do Estado? Relacionados à segurança da sociedade, são aquelas ligadas ao quê? A vida, anotem aí, a vida, a segurança ou a saúde da população. Ou a saúde da população. Então, já sabem, segurança da sociedade, informações relacionadas à segurança da sociedade são aquelas ligadas à vida, à segurança ou à saúde da população. Já aquelas informações relacionadas à segurança do Estado são aquelas intimamente ligadas à soberania nacional, anotem aí, soberania nacional, relações internacionais, e aquelas relacionadas a atividades de inteligência.
inteligência. Beleza? Então, não se esqueçam, né? Quando nós fazemos menção a informações ligadas à segurança da sociedade, são aquelas diretamente ligadas à população, no que tange à vida, à segurança e à saúde dela. Já a segurança do Estado são aquelas referentes à segurança, à soberania nacional, a relações internacionais e às atividades de inteligência. Então vamos continuar. Deixa eu apagar o nosso quadro para nós tocarmos aqui o bonde. Vamos lá. Eu deixo uma pergunta no ar a vocês, que é a seguinte: qual dos princípios da administração pública tem íntima relação com a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011? Vamos pensar, qual dessas leis, qual desses princípios da administração pública tem íntima relação com a Lei de Acesso à Informação Pública, que é a Lei 12.527. Pensem. Enquanto isso, eu vou molhando a garganta. Vamos lá. Quais são os princípios da administração pública? Quem se lembra? Não é o famoso LIMP? Estão lembrados desse macete? LIMP. O que é o LIMP? É legalidade, impessoalidade, que mais? Moralidade, publicidade e é de quê? Eficiência. Pergunto a vocês, pessoal. Qual desses princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, qual deles tem íntima relação com a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação Pública? Legalidade tem a ver com o quê? Com a lei, né? O próprio nome já nos sugere. Impessoalidade é você procurar ser o quê? O mais imparcial possível. Impessoalidade imparcial, estou falando de uma forma bem resumida, tá? Moralidade ligada aos bons costumes, a moral, a eficiência tem a ver com a qualidade e a publicidade é você dar conhecimento de alguma coisa a quem de direito, torná-la conhecida. Portanto, qual desses princípios da administração pública, isso pode cair em prova, tem íntima relação com a lei de acesso? Qual é? É a publicidade. É a publicidade. Então anotem aí, isso é DP. O que é DP? É Delegacia de Polícia? Não, DP é dica de prova, dica do Valentini. Já sabe, se perguntarem em relação ao princípio que tem ligação com a Lei 12.527, é a publicidade. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu apagar o quadro para nós continuarmos. Então vamos falar agora. Importante vocês saberem sobre a Lei de Acesso à Informação Pública, antes de nós comentarmos os artigos que mais caem em prova. A lei regula o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, que nós falamos agora há pouco, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. A Lei 12.527 de 2011 altera a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Revoga a Lei 11.111 de 5 de maio de 2005. E o mais importante, ela revoga dispositivos da lei mais importante da arquivologia, que é a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
os artigos 22, 23, 24, que eram os artigos que mais caíam em prova da lei de arquivos, da lei 8.159. Aliás, a lei 8.159 vai ser o objeto da nossa próxima aula. Então, já sabem, para vocês terem uma pequena noção envolvendo alguns aspectos importantes da lei 12.527. E não se esqueçam, a lei 12.527, isso é importante, põe um asterisco, ela revoga esses dispositivos, revoga os artigos 22, 23 e 24 da lei 8.159, a lei de arquivos. Então vamos ver agora, eu vou comentar os artigos mais importantes. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço.